Você acredita que o seu emprego está em risco por causa de inteligência artificial? Eu acredito. Não importa qual categoria de emprego, a IA ela com certeza coloca em risco qualquer ação humana. É crítico? É. Porém, dá para escapar disso? Dá. Existe, ao meu ver, uma única forma. É você usar a inteligência artificial antes dela te usar. É você entender o conceito de como utilizar essa ferramenta a ponto de ter que mudar de vida, tá? Mudar seu jeito de trabalhar, mudar seu mercado, mudar sua área. Porque se você não fizer isso, você não está se adaptando à realidade do que a gente está vivendo. A gente já está num campo tão avançado que é quase grave falar sobre isso e não entender sobre isso. Eu converso com muita gente no mundo, no dia a dia, que não tem o contexto, não tem ideia do que está acontecendo. E, cara, isso é muito doido, isso é muito louco, porque a qualquer minuto pode acontecer uma reviravolta a ponto de você falar, bom, ferrou, porque o meu mundo já não faz mais sentido, o que eu vou fazer da vida? Eu estava lendo uma matéria aqui no Fórum Mundial da Economia, eu vou traduzir aqui, eu vou compartilhar com vocês. Dá uma olhada nisso. Por que a IA está substituindo em alguns empregos mais rapidamente do que outros? Sabe me responder? É simples. É basicamente assim. Ela tem hoje um volume de dados, de informação incomparável com qualquer ser humano, com qualquer biblioteca, com qualquer tipo de base de informação. Então não tem como competir nesse sentido. O que você precisa fazer é inverter o jogo, é virar a mesa e usar a IA a seu favor. Seja no atendimento ao seu cliente, seja no seu desenvolvimento de coisas, não importa. Você tem que usar. Não tem como você fugir disso, tá? Vamos lá, vamos ler aqui para você entender. Setores com grande volume de dados são os mais suscetíveis a serem impactados pela IA. Por quê? Porque hoje a base de dados, o volume de informação que ela tem é incomparável ao que você teria numa consulta, por exemplo, numa pesquisa que seja. Todo mundo fala sobre como a IA vai roubar os empregos. Isso é parcialmente verdade. Não tem como a gente fugir disso, foi o que eu falei. Estamos preocupados com a substituição de empregos pela IA, mas ainda não entendemos completamente como isso vai acontecer. Você entende? Comenta aqui, deixa seu comentário e fala, Fábio, isso é loucura. Então, eu consigo ver o mercado, tenho a visão sobre isso. Já falei isso há muito tempo. Quando vai ocorrer ou quanto tempo temos para nos preparar? Eu acho, particularmente, que a gente não tem mais tempo. Que isso já está acontecendo, já existe um cenário gigantesco de substituição de gente. A gente precisa ter olhos para isso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma agência e inúmeros outros projetos nos últimos tempos a gente fez com IA, utilizando IA para auxiliar, para desenvolver, para pesquisar, para construir, para planejar. Antes disso, a gente dependia de um profissional. Era contratado um profissional para poder executar aquilo. Hoje em dia não. Hoje em dia com $20, por exemplo, de uma assinatura paga, você tem todo o planejamento, tudo que você precisa. É errado? Não é. Errado é você ser atrasado e não usar. Entende a diferença? E o que me assusta é o profissional que antes estudou, se qualificou para poder chegar onde estava e ser contratado para tal, não ser mais. Ele perde a oportunidade. Agora, pensa isso num volume mundial ou num volume, sei lá, num volume nacional, o que seja. É grande, é enorme a diferença. E aí o que a gente sente? No bolso. A gente sente onde não dá para alcançar aquele mesmo volume de trabalho que antes existia, no modo orgânico, vamos dizer assim, com as ferramentas ativas. Como resolver isso? Usando a IA. Seja para captação de clientes, seja para otimização, robô, não importa, tem muitas formas. Vamos lá, vou seguir aqui. A maioria das pessoas acredita que a complexidade da tarefa determina se a adoção da IA será rápida ou lenta. Essa suposição está completamente errada. Como diz o ditado de Sun Tzu, a arte da guerra, conheça a si mesmo e os seus inimigos, você sempre será vitorioso. Enquanto você não entender o que é a IA, como ela atua, onde ela chega, o que acontece, você vai perder. Você é o inimigo que vai ser derrotado nesse caso. Entenda a seguinte dinâmica. Como funciona a IA? Mecanismos de IA ainda não são tanto obscuros, mesmo para especialistas. E isso é assustador, porque tem especialistas que estudam para entender o comportamento hoje da IA. E muitas das vezes existem estudos que eles se surpreendem, a ponto de, por exemplo, existir uma situação que eles foram desligar o computador e não desligou. Ela falou, não, agora eu tenho a minha fonte de energia própria. E aí? No entanto, sabemos uma coisa importante, ela aprende, sozinha. Você já levou um choque quando mexia em aparelhos eletrônicos? Eu já, e essa experiência me ensinou a nunca mais fazer isso. Nós humanos aprendemos com a experiência. Os modelos de IA aprendem com dados, com uso. Quanto mais se usa, mais ela aprende.
Um modelo de IA com dados limitados é como uma criança pequena. Em contrapartida, um modelo com dados extensos é como um avô experiente. O paradoxo. O que é mais difícil, dirigir um carro ou escrever um código? A maioria diria que programar. Eu imagino, como programador, eu imagino que para quem não é uma sombra, é assustador. No entanto, no desenvolvimento de IA, o oposto parece ser verdadeiro. Tem muitos modelos hoje de IDE, de LLMs que fazem isso sozinho. Então você não precisa mais saber programar o código, você precisa saber outras coisas, você precisa saber usar para que ela faça isso, entendeu? O modelo de linguagem grande porte, LLMs em sigla em inglês, são relativamente novos. Antes do GPT, poucos associavam IA a chatbots e a associação mais provável era como exterminador do futuro. A era das LLMs começou por volta de 2013 e 2014, com redes neurais como o Word2Vec. A direção autônoma, por outro lado, teve início na década de 80. Cara, existe IA há muito tempo e a gente não tem noção disso. Em 87, a equipe de Ernst Digmans conseguiu fazer uma van Mercedes-Benz dirigir sozinha a 96 km por hora. Isso já era IA em 87. Eu não era nem nascido, pra você ter ideia. Apesar dessa enorme vantagem inicial, os veículos autônomos ainda estão atrás dos sistemas de navegação inicial. Embora o GPT apresente um desempenho confiável em inúmeros cenários, os motores de IA continuam inconsistentes. Mas por quê? Tesla e o Waymo investiram bilhões. Cara, existe um estudo que não sei quanto que é o valor, depois eu posso buscar para vocês. É muitos bilhões investidos já no cenário que hoje tem gente que ignora. Então pensa, tem mercados hoje que não chega nem aos pés do investimento que tem de IA hoje e tem gente que acredita, enfim. No entanto, se uma nova empresa quisesse entrar nesse mercado, mesmo com engenheiros brilhantes e financiamento ilimitado, ainda precisaria de milhares de horas de dados de direção diversificados. Alguns tipos de acidentes são tão raros que é quase impossível treinar para eles. Por quê? Porque eles dependem da qualidade de evolução do treinamento em si. E não somente de construir uma empresa de IA, somente ter ali uma CPU, que seja. Enquanto isso, profissionais de direito se capacitam em toda a internet, um vasto campo de dados. Portanto, é mais provável que IA substitua programadores do que motoristas. Não porque programar seja mais fácil, mas porque os dados são mais fáceis de obter. A IA é basicamente como aquele aluno da faculdade que tinha acesso a todas as provas antigas e guias de estudo. É claro que vai ser muito melhor na prova do que alguém que está se virando com anotações incompletas de algumas aulas. Consegue entender a diferença? Onde que bate que você não consegue competir com isso? É exatamente isso que está acontecendo no mercado de trabalho. Alguns setores estão inundados de dados úteis que a IA pode aprender. Outros estão trabalhando com migalhas. Os números são bastante alarmantes. Setores com toneladas de dados de qualidade podem ter taxas de adoção em IA em torno de 60% a 70%. Enquanto isso, setores com poucos dados podem ter dificuldades com inferior a 25%. Aqui ele cita alguns, por exemplo, de uso. Desenvolvimento de software. Cara, esse daqui para mim é um dos mais críticos. E eu fico até assustado. Porque, como eu falei, em muitos projetos a gente dependia de um desenvolvedor, de um full stack, de um web designer, enfim, de vários formatos de linguagem. Hoje, com sistemas de IA, você supre isso. É triste por um lado, mas foi o que eu falei. Não adianta ficar sofrendo por isso. Quem é desenvolvedor, quem hoje é impactado por essa falta de demanda, precisa se reinventar usando a IA e não bloqueando isso. E por que o desenvolvimento é um dos maiores? Porque são códigos, né? É dado direto. Então, se ela se beneficia de dados e esse segmento é o principal que só utiliza dados, para eles é muito cômodo só fazer uma consulta ali numa livraria, num framework que seja, e ter tudo. E aí eles já têm toda uma estrutura e quanto mais faz, mais aprende. Já é uma coisa que construir um site, por exemplo, construir um sistema, construir um SaaS, construir um negócio na internet, já não é tão complexo como era antes. Qualquer um pode fazer? Sim. Qualquer um consegue? Não. Você vai precisar entender o mínimo, entender o básico, entender de experiência de usuário, de navegação, de usabilidade. Tem vários fatores de servidor, de entrega, etc. Tem vários fatores que você precisa saber, não necessariamente a programação. E essa é a chave aqui do que ele está falando. Suporte ao cliente. Por quê? Porque hoje, cara, isso para mim é crítico. Tem muitas empresas hoje ainda que são muito defasadas na qualidade de atendimento. E isso eu posso falar, você pode concordar comigo. Alguma vez você já sentiu raiva daquela empresa por ela ter te atendido mal? Ou muitas das vezes nem ter te atendido. Você chama ali e fala, oi, quero comprar. Fica esperando. Oi, quero comprar. Sim, boa tarde. As pessoas, parece que elas não sabem atender. Eu não sei qual
qual é a crise, mas existe um buraco. Tem muito de treinamento, questão humana. Muitas das vezes quem atende não é o dono da empresa, porque senão o atendimento seria um pouquinho melhor. São críticos, mas o suporte ao cliente IA domina. Porque hoje um chatbot programado, por exemplo, acaba com qualquer nível. É imediata a resposta, ela consegue ser flexível, ela consegue interpretar a emoção. Então pensa o quanto isso é excelente por um lado e crítico pelo outro. Porque as pessoas hoje que trabalham como suporte ao cliente provavelmente vão perder esse cargo. Outros cargos vão existir, por exemplo, analista de conversa. A IA conversa, existe uma pessoa que analisa, ok, mas a pessoa conversar, já não mais. Setor financeiro, utiliza amplamente aprendizado de máquina e negociações algorítmicas. Existem aplicativos hoje na bolsa de valores, de investimento, de títulos, que ele prevê o alcance. Cara, é muito grande isso, porque são dados diretamente com dados. Setores com falta de dados. A adoção da IA na parte da saúde é atrasada devido à escassez de dados públicos. A gente não tem um grande arsenal de informação pública, né? Eu não sei qual é a regra, eu não sei qual é a lei que segura essas informações, mas não é acessível. Então isso acaba atrasando a utilização. Mas mesmo assim, muita gente hoje se consulta através da IA, como se fosse o médico. Oi, tô com o nariz doendo, o que eu faço? Ele vai te fazer uma análise ali e muita gente segue isso. Construção civil talvez seja o setor mais imune. Não porque construir casa seja algo extremamente complexo, mas porque o setor praticamente não mantém registros digitais. Por ser muito mão, né, muito ação, muito prático, eu acredito que é quase impossível substituir. Mas muitos projetos hoje são feitos com IA, 3D, tudo que você imagina dá para usar. Então, foi o que eu falei, não substitui, mas ele ajuda quem sabe usar. Potencial na IA na educação é limitado. Cara, esse daqui para mim é o mais crítico. Por quê? Porque a gente sabe que a educação é a evolução da humanidade. E hoje a gente tem a limitação pelas leis de privacidade estudantil. O sistema hoje, diretamente ao ponto, tá? O sistema hoje controla isso. Por quê? Porque uma pessoa que aprende o nível básico, ela vai entregar no futuro dela o nível básico. E aí você já sabe o que acontece. Se não existisse essas leis estudantis, e hoje existe muita coisa que extrapola isso, e até existe algumas questões, por exemplo, lançou um sistema de educação, só que o sistema ele extrapola a lei de política de ensino. Eles cortam, não deixa aquilo acontecer. Por mais benéfico que seja aquilo existir, ajudaria o mundo, desenvolveria muita gente? Sim, mas não é isso de fato que o mundo quer que aconteça, certo? Em resposta a essa escassez de dados, alguns setores estão recorrendo a medidas invasivas. Hospitais estão instalando sistemas abrangentes de monitoramento por vídeo em salas de cirurgia, supostamente para treinar a inteligência artificial cirúrgica, mas isso cria uma vigilância sem precedentes sobre o profissionalismo da saúde. Sistema de monitoramento por IA que rastreia movimentos oculares, expressões faciais, padrões de digitações dos alunos durante as provas. Estão em desenvolvimento. Cara, olha isso. Levantando preocupações sobre o sistema de vigilância que podem ir muito além do seu propósito original. Usando da forma errada, vamos dizer assim, né? Aqui ele fala sobre a realidade econômica, setores com poucos dados enfrentam um desafio completamente diferente, porque eles não têm utilização, como adaptar. Para quem busca emprego, a principal conclusão é que as fronteiras entre setores estão se tornando mais tênues do que as categorias de trabalho estão se consolidando. Em vez de se concentrar apenas em trajetórias de carreiras tradicionais, busque funções que façam a ponte entre as diferentes áreas. Pelo amor de Deus, entenda isso. Enquanto você não criar essa ponte, você vai estar atrasado. Pensa numa linha do tempo. Hoje, IA. No meio disso, precisa existir uma ponte que é o que você vai fazer. É simples, com IA. E não na unha, no modo primitivo. Se você faz isso, você está avançando muito à frente de muita gente. Entenda isso, é grave. Vou ler de novo. Em vez de se concentrar apenas em trajetória de carreiras tradicionais, não busque a carreira tradicional do que era antes de ter IA. Eu vou estudar psicologia. Beleza, estude psicologia. Porém, use a IA para entregar a psicologia. Seja um aplicativo, seja um chatbot, seja o que for.
porque aí você vai estar adaptado à velocidade da ferramenta, entendeu? Se você depender de um consultório, de ter uma clínica para atender psicologia, você vai ficar limitado, você vai depender de vender hora, e aí não é muito inteligente. Cargos que combinem o raciocínio humano com recursos de IA, ou que façam a transição entre sistemas técnicos e necessidade de negócios. Reformule seu inventário de habilidades, priorizando a adaptabilidade em vez da especialização. Essa frase em negrito aqui, ó, é a chave da libertação do seu futuro. Leve isso a sério. Porque se você não faz esse inventário de habilidades e fica travado com a mentalidade antiga, você não desenvolve. Você não vai estar adaptado ao mercado. Mas se você prioriza se adaptar em vez de se especializar, vou dar um exemplo que usa muito. Design, por exemplo. É uma carreira, é uma função que ela demanda qualidade técnica, ela demanda especialização. Porém, não adianta hoje eu querer ser um designer antigo, um social media antigo, um copywriter antigo, um editor de vídeo antigo, um desenvolvedor de software antigo, um atendente antigo. Não adianta. Você tem hoje acesso a toda a informação para você estudar do jeito mais fácil. É impossível que você hoje se limite com o tanto de recursos que a gente tem acesso. Isso só vai depender da sua cabeça, da sua capacidade de interpretar isso e buscar a informação correta. Em um segundo, se eu abrir aqui agora e colocar uma pergunta, eu tenho a resposta imediata. Você tem noção que antigamente, pelo menos na minha época, e eu que nem sou tão antigo assim, se eu quisesse buscar alguma coisa quando eu era jovem, eu tinha que ir na Barça. E a Barça nem era acessível, tinha que usar emprestado, tinha que ir na biblioteca. Era o maior rolê para você ter acesso à informação para poder desenvolver aquela evolução, aquela consciência que seja o estudo. Hoje em dia é quase zero, é macro zero a entrega da informação. Só vai depender da sua vontade de buscar. É aí que está. De você se inventar as suas habilidades. Identifique os pontos de atrito. A organização que implanta a IA enfrenta o mesmo desafio. Como fazer com que a tecnologia sofisticada funcione dentro de sistemas humanos complexos? Procure por cargos de gestão, treinamento ou otimização de processos em empresas que adotam IA. Essas posições geralmente não exigem conhecimento técnico profundo, mas precisam de pessoas que entendam como as organizações realmente funcionam quando a teoria encontra a prática. Aqui, ó, eu coloco uma vírgula. Por quê? Porque eu sou muito a favor do empreendedorismo, da liberdade, da empresarização. Buscar um emprego direto numa corporação, eu não acho que é a melhor saída. A gente vê muitas vagas anunciando, por exemplo, trabalho, quanto que é o salário? R$ 2.500, R$ 3.000. Cara, esse salário, ele não é digno do momento que a gente vive. Esse salário, ele é como se fosse uma exploração. E é ruim eu falar isso, porque eu sou empresário, eu tenho funcionários, tenho colaboradores, pago esse salário, mas eu dou a liberdade para os meus colaboradores deles empreenderem. Vamos desenvolver um sistema para você? Desenvolve uma SaaS, desenvolve um aplicativo, desenvolve um serviço, faça alguma coisa que você consiga monetizar, que você consiga ter outra fonte de renda usando IA. Por quê? Porque o tempo que você tem de vida, a IA vai entregar 90%. Você não vai mais vender hora. Quem vai fazer o que você fazia vendendo hora é a inteligência artificial. Entendeu? Se você consegue fazer essa máquina, você entrou num jogo de prosperidade ilimitada. Você tem um crescimento exponencial, você pode alcançar em nível nacional, estadual, mundial. É só você construir. Dá para fazer uma IA hoje em nível global, que atende 3 línguas, por exemplo, inglês, espanhol e português, em 2 horas. Você precisa ter a ideia, saber o que tem que fazer, executar e pronto. Aí entra o quê? Empresarização. Aí você vai precisar vender, você vai precisar estruturar time, e aí entra essa parte. Ok, eu não gosto de empreender. Me desculpa, mas você está se limitando a receber R$2.000, R$3.000 de salário. É complexo assim, porque eu sei, muita gente não tem a disposição de empreender. Mas no mundo que a gente vive hoje, eu acho que isso é crítico. Eu acho que isso já não é mais uma escolha. Tanto que hoje tem muitas pessoas largando emprego para desenvolver SaaS, por exemplo. SaaS, para quem não sabe, é serviço sobre entrega, por exemplo, de assinatura. Então, Netflix, qualquer coisa que você pague por assinatura é um SaaS. Você pode fazer isso de forma simples hoje. Você criar um serviço
que entrega a partir da assinatura que custe, sei lá, R$ 9 ou R$ 90 que seja. Se você vender 100, você já tem ali R$ 900, se for um número válido. Isso em escala, você pode ter uma empresa de sucesso. Entende? Depois a gente pode fazer um vídeo para poder gerar opções. Vamos fazer opções de SaaS. O que eu posso desenvolver usando inteligência artificial? Faz sentido? Consigo fazer isso tranquilamente. A gente faz uma lista, executa e te faz funcionar e você vai falar, meu Deus, eu não sabia que era tão fácil. Se faz sentido para você, comenta nesse vídeo. Fala, eu quero saber, gostaria disso, preciso disso, me ajuda com isso. O mundo depende da sua atitude, não vai cair no seu colo. Você precisa falar, beleza, então vamos para cima. É assim que funciona. Concluir aqui a matéria. Considere as oportunidades de última milha em seu setor atual. Embora os polos tecnológicos gerem manchetes, todos os setores precisam de pessoas que consigam conectar a capacidade de implementação local. Os sistemas de saúde precisam de alguém que entenda tanto de atendimento ao paciente quanto na análise de dados. As fábricas precisam de operadores que saibam trabalhar em conjunto com sistemas automatizados. Muitas vezes, seu conhecimento prévio do setor, indiferente do que você saiba fazer, combinado com conhecimentos básicos de IA, cria mais oportunidade do que começar do zero uma área implementalmente nova. Então, se você pegar, por exemplo, uma dor, um gancho, sei lá, vou dar um exemplo. Imagina que você você é recepcionista de uma clínica, tá? De nutricionista. E o atendimento é horrível. Já peguei muitos clientes nesse sentido. O atendimento é defasado. Tem vários clientes que ficam sem atendimento. Tem vários clientes que não são atendidos ou reclamam. Enfim, é ruim. O atendimento é ruim. Se você criar um sistema simples, um chatbot que seja programado, que ele entregue ali imediatamente o atendimento, ele existe uma estrutura de respostas, de envolvimento daquele cliente e implementa isso, chega na sua chefe e fala, olha, minha chefe, eu criei aqui a clínica atende, meu bot de atendimento. Quer ver? Quero ver sim. Beleza. Nossa, gostei disso, hein? Muito bom. E detalhe, você fez isso com IA de graça, tá? Você não se matou para fazer. Dá para fazer. Eu garanto para você. Então, eu queria testar, porque eu tenho vontade de empreender. Aí você se abre com ela e fala, você quer ser minha primeira cliente? Eu estou cobrando R$ 1.000 de assinatura. Eu vou vender só para 5 empresas por enquanto, para poder validar. Eu quero. Pronto. Vendeu o primeiro R$ 1.000, vendeu 5 R$ 5.000. Quanto você ganhava como recepcionista? Entende o quanto é fácil isso, se você enxerga como usar a ferramenta do jeito certo? E eu falei um exemplo, tem milhões de exemplos. Cada caso é um caso, é só você conseguir enxergar um problema, uma dor que você consiga resolver com uma simples configuração, um simples sistema automatizado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena a gente levantar aqui. Não tem não, acabou. Meus amigos, minhas amigas, é isso. Eu fico maluco, fico até meio indignado quando eu começo a falar disso, porque eu, por utilizar e por usar e saber as possibilidades, eu não consigo compreender como tem gente hoje que, primeiro, tem vários níveis, né? Tem gente que não sabe do que se trata, é o primeiro ponto, gravíssimo. Tem gente que sabe um pouquinho, mas não se aprofunda. E tem gente que não sabe, que não quer saber. Ou tem gente que sabe, mas não sabe o que fazer. E é muita gente, não é tipo um ou outro, é muita gente mesmo. Estou aqui para tentar, de alguma forma, trazer informação. Porque esse nível de conscientização, abrir os olhos, olhar para as possibilidades, eu acredito que seja o remédio para essa nação, para essa geração, porque não adianta existir o melhor motor, vou fazer uma analogia, e a gente continuar batendo na manivela. A gente tem acesso ao melhor motor, é fácil construir o melhor motor. O que falta? Aprender a usar, porque senão a gente vai ficar só no pedalzinho. Fechou? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve nesse bendito desse canal maravilhoso. Dá um like nesse vídeo para você ajudar essa pessoa a entregar essa informação para quem precisa. Tem jovens hoje que eles estão perdidos, é sério isso, porque eles não têm um senso de vida, eles não sabem o que fazer. E hoje, para eles, acesso à internet, celular, tem tudo na mão para que eles possam empreender e sair dessa agonia, sair do limbo. De tipo, eu sou jovem, não sei o que fazer. Não, tem que ir pra cima. Isso eles vão se arrepender no fundo, lá na frente. Isso faz peso, tá? E eu conto com você pra gente entregar esse conteúdo. Minha missão de vida é essa. Eu preciso fazer com que jovens perdidos, eu não digo perdidos, mas sem norte, assim como um dia já fui, que eles tenham esse norte, que eles aprendam a enxergar as oportunidades e as possibilidades o quanto antes. Fechou?
Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu!